fortes entendem isso e os meninos precisam entender para mudar de nível. A pressão é um privilégio. Fala para quem está do seu lado, a pressão é um privilégio. Você estava de manhã também, não tá? Tá com fome, irmão. O pessoal fala, pastor, você percebe todo mundo que está aqui, todo mundo, quem está bocejando, quem está recebendo, quem está conversando. Acaba o culto, eu falo, fulano estava aí, né? Eu não vi, estava na terceira fileira lá do direito. E eu amo ver o semblante mudando à medida que a palavra vai sendo liberada. Tem gente que chega aqui de mau humor, braço cruzado, daqui a pouco está se prostrando, chorando. Eu amo ver Jesus mudando a sua feição, porque isso é uma expressão do teu interior. Às vezes demora mais para a gente ver do lado de fora o que está acontecendo do lado de dentro, mas tem uma hora que não dá para você suportar. Você precisa colocar para fora o que Deus está fazendo dentro de você. Vamos, alguém comigo aqui? A pressão é um privilégio. Para pensar na pressão de estar numa corrida de 100 metros. Se você queima a largada, você está fora. Se você tem uma indisposição ou uma dor de barriga na noite anterior, você está fora. Sua performance foi comprometida. Se você se distrai, se o teu emocional é abalado, você está fora. E o mundo não tem culpa se você por 4 anos se preparou para um momento que no dia D você não conseguiu performar como gostaria. Porque isso faz parte da jornada. Imagina a pressão de um atleta olímpico quando pela última vez vai ter a última oportunidade de subir no pódio. Imagina a pressão da final de uma Copa do Mundo, jogando na nação que você foi gerado. Imagina a pressão de você estar às portas de fechar um contrato que muda a vida financeira da tua família. Imagina a pressão de estar numa fila em que você vai ser entrevistado e só uma dessas pessoas vai ser chamada para o trabalho, e você sabe o quanto você precisa, você sabe como a sua família tem expectativa e tem orado para que a resposta seja positiva. Imagina a pressão de alguém que recebe um diagnóstico de que não pode gerar filhos e agora está gerando, mas sabe que o seu bebê no ventre está sendo sustentado por um fio, porque essa gravidez é de risco. Agora para pensar no privilégio que é poder gerar, mesmo anteriormente recebendo um diagnóstico de que não podia. Imagina o privilégio de poder errar a largada, mas também ter a oportunidade de acertar e receber uma medalha olímpica, que em toda a sua geração apenas 4, 5 ou 6 foram chamados para esse lugar. Imagina a pressão de você ganhar a final da Copa do Mundo na sua nação, sendo que todo moleque que joga no campo de várzea sonhou com esse dia, mas apenas 11 estarão dentro de campo quando o apito final for dado. Irmão, a pressão existe em todo tempo, em toda área, em toda e qualquer circunstância. Então o meu bom conselho para você nessa noite é: escolha a sua pressão. Eu já vivi a pressão de receber da Kezinha a lista de compras e não ter R$1 no saldo da conta, e dizer para ela: amor, à tarde eu faço, crendo que até à tarde algum milagre aconteceria. Mas eu também hoje lido com a pressão de ter 400 pessoas contratadas no nosso staff, entre colaboradores diretos e terceirizados, em ter que lidar com 15 mil membros e toda a exposição que esse lugar coloca. Eu tenho que lidar com a pressão da gente ter um orçamento mensal de 6 milhões de reais e ter que finalizar o ano lidando com alguns desafios e até algumas dívidas antes da gente concluir 31 de dezembro. Mas essa pressão é gloriosa, porque eu lembro do dia em que eu chorava orando para estar em um lugar que era muito distante do lugar que Deus me colocou. A pressão é um privilégio, porque se você está num lugar que poucos estão, vivendo o que poucos vivem, entenda, você foi separado por esse tempo. Como a rainha Esté, você foi adornada para esse tempo. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou? Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te estabeleceu? Eu falei sobre isso na semana passada. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Só tem um problema de enfrentar talvez uma crise na empresa quem é empresário, só tem crise no casamento quem é casado, só tem desafios na criação dos filhos quem é pai, só tem gravidez de risco quem está grávida. Então a primeira verdade fundamental, e eu quero que você, em primeiro lugar,
Entenda que a pressão é um privilégio, mas eu preciso te dar um segundo passo. A pressão, ela não pode ser acumulada, porque pressão acumulada adoece. A pressão ela precisa ser canalizada, porque pressão canalizada libera destino. A pressão canalizada levou naves tripuladas a chegarem na lua. A pressão canalizada fez com que carros de alta velocidade quebrassem recordes históricos. A pressão canalizada fez com que locomotivas cortassem o país e levassem pessoas de estado a estado. A pressão canalizada fez com que muitas coisas acontecessem, mas quando ela é acumulada, é como uma represa que em algum momento ela vai estourar, ela vai ter problemas. Se você não tem apresentado para a pessoa certa a sua pressão, você vai adoecer. Segundo a OMS, até 2030, o maior quadro debilitante da nossa geração serão doenças emocionais, quadros psicossomáticos. Segundo a OMS, até daqui a alguns anos vai ter mais gente abatida por problemas de ansiedade, depressão e as suas variáveis do que por qualquer gripe, resfriado ou flu. Irmão, precisamos entender que todos estamos debaixo de muita pressão. Se você é um político ou você é da iniciativa privada, se você é líder de ministério ou se você está sendo liderado por alguém, se você é pai ou se você é filho, está na puberdade, enfrenta bullying na escola, tem crise de identidade, ainda não entendeu sobre quem você é, se você tem sido afetado por uma ideologia de gênero que tenta colocar em crise um sexo que desde o dia que você nasceu ficou claro para quem te viu nascer, tem pintinho é menino, não tem pintinho é menina, mas até isso está sendo relativizado. Vemos uma geração em crise, não sabe quem é, não sabe o que quer fazer, e é por isso que precisamos entender que a pressão existe, ela é um privilégio, mas ela tem que ser canalizada para o lugar certo. Se você interiorizar sentimentos, você vai adoecer. Se você começar 2025 com o remorso do ano passado ou de crises passadas, você vai adoecer. Se você quiser começar um novo ano, mas ainda carrega algumas crises antigas, você vai adoecer. O que eu preciso fazer, pastor, para liberar destino a partir da minha pressão? Você precisa usar toda a crise para que se torne testemunho. Você precisa pegar toda oposição para que se torne combustível. Você precisa listar o que te opõe e você precisa lembrar quem se opôs. Eu já falei sobre isso algum tempo atrás. Eu estava às portas de viver um novo romper no meu ministério, e eu fui pregar para minha igreja e para os jovens da minha igreja sobre voar alto, e eu pedi para Deus uma mensagem. Ele me deu uma mensagem que começava com 3 perguntas. A primeira pergunta que Deus me fez é: André, quais são os seus limites? Anota. E eu anotei quais eram os meus limites, e logo depois ele perguntou: quem estabeleceu esses limites? E ao lado dos meus limites eu comecei a anotar quem tinha estabelecido eles. E a terceira pergunta que Deus me fez explodiu a minha mente, mudou o meu ministério, mudou o meu ritmo de aceleração, mudou a minha casa. Deus disse: se não fui eu quem estabeleceu esses limites, por que você os respeita? Você vai perceber que a maior parte dos limites que te limitam não foram liberados pela boca de Deus. Talvez o teu limite seja a identidade, mas antes da sua identidade ser deformada ou afetada, já havia uma identidade em Jesus estabelecida. Talvez o teu limite seja a tua sexualidade, mas antes de você sofrer um abuso ou qualquer coisa que tem gerado crise na tua mente, há uma identidade estabelecida antes da tua existência. Deus te chama de quem você é antes de você se tornar. Ele te chama pelo nome antes do ventre da sua mãe existir. Talvez a tua crise, o que te limita, seja o lugar onde você nasceu, mas precisamos lembrar que Jesus, o Rei da Glória, o autor e consumador da nossa fé, ele nasceu num lugar simples, ele foi sepultado num lugar emprestado, ele não veio pronto, ele aprendeu a engatinhar, a andar, ele ia como de costume no templo, ele aprendeu sobre a teologia, mesmo sendo o verbo ouvia sobre o verbo, mesmo sendo a palavra ouvia sobre a palavra, ele viveu processos. Irmão, Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, teve alguém que o antecedeu para preparar o caminho para si. E a gente acha que vai conseguir romper sem viver preparo,
quando nem o Messias abriu mão de ter alguém que preparasse o caminho. Não é sobre o lugar que você nasceu. Não é sobre a família que você teve. Isso afeta uma parte, mas isso não vai definir o final da sua história. Eu falei sobre isso domingo passado. Rick Warren diz que somos frutos do nosso passado, mas não devemos nos tornar reféns dele. Talvez a tua criação não foi a melhor criação, mas agora você vai ter filhos, e a pergunta que você tem que responder é: que tipo de criação seus filhos vão ter? Talvez o teu pai não foi o pai mais presente, mas vai chegar um tempo, irmão, que você vai ter que trabalhar para dar conta da tua casa. E a pergunta que você vai ter que responder é: você conseguiu se fazer presente como o pai que você sempre questionou por não ser? Agora está no nosso turno. Vimos a igreja errando muitas vezes, agora nós somos a liderança da próxima geração da igreja. Precisamos agora assumir um papel de responsabilidade na construção da história. Isso gera pressão, mas que pressão gloriosa, que é poder receber de Deus a oportunidade do nosso turno fazer história com Ele, e fazemos algo que vai ecoar para as próximas gerações. Que oportunidade pegar uma criança e estabelecer nela uma visão de mundo, estabelecer nela princípios fundamentais do Evangelho, para que quando crescer não se desvie. Mas que pressão gloriosa é olhar para a aljava e ver as aljavas cheias de flechas, e entender que os meus filhos não foram feitos para serem enterrados, nem para serem guardados, mas para serem enviados. E como flechas liberadas sobre nações, serão um bom perfume de Jesus, mudando a história e perfumando as ruas da cidade. Alguém comigo aqui, diga amém. Mas que pressão gloriosa. Um menino que na rua Estados Unidos, no bairro da Célula Mater em Cabo Frio, pregava para 15, hoje tem a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de poder pastorear 15 mil. Que pressão extraordinária é estar no lugar que Deus te chamou para estar e se tornar quem Deus te chamou para se tornar. JB fala que isso é o significado de convergência. É estar onde você nasceu para estar e se tornar quem você nasceu para ser. E quando esse dia chega, a pressão aumenta. Uma das coisas que mais tem gerado em nós frustração é a ideia de que quando chegarmos em um lugar, a pressão vai diminuir. Ela não diminui. Ela aumenta. Ela aumenta a intensidade de onde vinha, e ela aumenta as frentes de onde vem. Agora são mais frentes. Se você se tornar relevante, agora não é só a cobrança daquilo que você faz, mas é do que pensam sobre você. Se você se tornar alguém que é uma autoridade na área, vai ter muita gente que ainda não é, que vai tentar ganhar espaço criticando o que você pensa, fala e faz. Porque uma das coisas que mais tem crescido na nossa geração são críticos que ganham audiência, criticando quem está fazendo o que eles nunca tiveram coragem de fazer. Alguém está comigo? Diga amém. Eu li uma frase esses dias que ela explodiu a minha mente. Nunca critique alguém que caiu de um lugar que você nunca teve coragem de subir. Uau! Mas essa é a nossa geração. Quantas vozes proféticas estão sendo caladas pela pressão do cancelamento? Se eu falar isso, eu perco o algoritmo. Irmão, se você deixa de falar o que deveria falar por medo de perder, você já perdeu e nem sabe. Deixa eu te dizer, você é uma voz que fala como um sino que está desafinado. Você precisa falar o que Deus te chamou para falar. Você precisa estar onde Deus te chamou para estar. E não é sobre cancelamento, porque não existe nada pior do que ser cancelado por Deus. Eu não sei você, irmão, mas se colocar um shadow ban na minha conta do Instagram, ou se diminuírem o alcance daquilo que eu falo nas redes sociais, isso tem um impacto, mas nada impactaria mais na eternidade do que saber que o meu nome não foi escrito no livro da vida. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Então escolha a sua pressão. A pressão de uma despensa vazia é alta. A pressão de ser um empresário que precisa pagar 13º e 14º num país em que a carga fiscal é tão louca quanto a nossa, ela é grande, essa pressão. Mas eu ainda prefiro ter que pagar muitos colaboradores do que estar com a despensa vazia, orando para que Deus envie, através de alguém, um refrigério. A pressão de criar 3 filhos é grande. Tem dias que eu estou exausto,
Fecha os olhos, é Benício gritando, é Cecília brigando com o Ben, é a Chloinha querendo atenção, é Kezinha querendo tempo com ela. Mas eu falo, Jesus, obrigado, porque o Senhor me deu filhos e eu sempre sonhei em ser pai. Que pressão maravilhosa. Chegar cansado do trabalho, seu filho querer brincar de carrinho, que pressão maravilhosa. Chegar do Tribunal de Justiça exausto e a sua filha querer chamego, que pressão maravilhosa. Domingo, mesmo estando exausto, ter que preparar um sermão, se debruçar na palavra e vir aqui carregado do Evangelho, ministrar sobre alguém que espera algo de você. Que pressão maravilhosa. Irmão, literalmente os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Leves e momentâneos. Quantas vezes eu subi para pregar exausto, quebrado, à base de antibiótico, energético. Quantas vezes eu tive que tomar soro aqui, entre um culto e outro lá na minha sala. Quantas vezes, mas isso não é nada. Há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, homens pregavam e plantavam igrejas a cavalo, eram perseguidos, mártires foram apedrejados. A cada tempo há uma pressão diferente, mas nós somos os trabalhadores da última hora. E é por isso que a geração antes da nossa às vezes não entende como Deus está fazendo tanto em tão pouco tempo. Somos os trabalhadores da última hora. É favor e graça, é um tempo de Deus. Os tempos estão sendo remidos como a palavra de Deus já havia prometido. Irmãos, estamos próximos do último sopro de Deus na face da terra, até que Ele venha. Alguém comigo aqui diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Agora você imagina a pressão no dia 31. Eu falei com o time, se tem pressão antes, imagina durante. Até policiamento em torno do gerador a gente está colocando, irmão. É nesse nível de pressão que a gente está. É esse tipo de guerra que a gente está enfrentando. E se sabotarem, e se desligarem, e se cancelarem, e se fizerem. Agora sabe qual igreja no Brasil vai ter essa pressão dia 31 de dezembro? Pela misericórdia, nesse ano, só a nossa. Que a gente vai ser apresentado como primícia pela primeira vez na história. Uma virada televisionada por mais de 6 horas de transmissão ininterrupta. Escolha a sua pressão. Sabe quantos estádios foram quase fechados para a virada de ano desse ano? Tem quem diga, pastor, eu não queria estar no seu lugar. Ah, eu queria estar nesse lugar. Porque eu já tive no lugar de fazer compras e não ter dinheiro. Já tive no lugar de sonhar uma igreja e não conseguir alugar um espaço. Já tive no lugar de estar com um carro, com o IPVA atrasado, levando pastores que iam pregar na igreja que eu era líder de jovens, orando para não ser parado numa blitz. Eu lembro de uma vez que eu estava levando o pastor Costa Neto. Fernando, você pode levar ele no hotel? Posso. E eu achei que seria por Niterói. Onde que ele está? Está na Barra. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu com o IPVA atrasado, diante de Jesus, eu fui orando em línguas de Niterói até o Rio. Senhor, que eu esteja invisível aos olhos dos policiais. Eu nem orei por bala perdida e pelos inimigos, irmão. Eu estava preocupado, era de parar numa blitz. Que eu falei, imagina se a polícia me para. Hein, Danilo, se eu sou rebocado, que vergonha. Diante de Jesus, o que eu vou falar. Vira uma esquina, lá no Rio já, blitz, um monte de policial, um monte de reboque do Detran. Cara, minha boca ficou branca. Eu falei, Senhor, eu orei tanto. Nem para o Senhor confundir o ex e me jogar em outro lugar. Cara, o cara manda encostar, encosta. Aí eu, angustiado, abaixo o vidro, ele fala assim, e aí, como é que vai ser? Pastorzão. Aí eu, você me conhece? Claro que eu te conheço, pô, você que me batizou. Eu falei, ei filhão, como é que você tá? Aí depois vai sair na notícia que o pastor deu um mau testemunho, que foi liberado. Calma. O policial nem pediu para ver o documento. Pastor, vai lá que hoje a gente quer pegar bandido. Eu falei, glória a Deus, irmão, Deus abençoe, bom trabalho. Eu sei o que é, irmão, orar para não ser pego numa blitz, servindo ao Senhor e fazendo a obra.
Eu sei o que é ser caluniado por gente no Instagram falando que o seu dízimo está pagando o meu carro, mesmo sem saber que a gente tem empresas e o primeiro CNPJ foi aberto com 17 anos de idade, que eu fui dispensado do serviço militar porque já tinha CLT que dependia do nosso trabalho, da nossa empresa. Irmão, você sempre vai viver pressões. Você que é empresário, irmão, que montanha-russa que é ser empresário no Brasil? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô pobre, tô pobre. Agora vai, picanha vai ficar barata. Não, pera aí. Alarme falso. Não, agora o dólar, meu Deus, 4,80. Não, pera aí, vai bater 7. Jesus. Não sei se você viu, e não é sobre política que eu tô falando sobre empresário no Brasil, amém? Tá uma guerra para ver o que bate primeiro 7, se é a gasolina, se é o dólar, eles estão se pegando faz tempo. Tô rico, tô pobre. Irmão, se você é empresário no Brasil, você é um guerreiro, você merece um troféu. Você é CLT também, só Jesus na sua vida. Você é mãe, você merece um troféu. Não é fácil criar filhos. Você é marido, irmão, você é homem de uma mulher só, você é fiel à tua esposa. Glória a Deus pela tua vida, você é um remanescente nessa geração perdida. Você é professor, irmão, você tinha que ser recebido de pé e de salva de palmas toda vez que chega em casa. Tem que ficar educando o filho mais educado dos outros. Alguém está comigo aqui? Todo mundo enfrenta algum tipo de pressão. Se é músico, tem que ficar suportando o pastor que nem sabe cantar, falando qual que é a próxima música. Amém, gente? É o desabafo. Vocês estão rindo por quê? Eu não entendi. Agora é hora que vocês falam: não, pastorzão, não, tamo junto. Amém. Escolha a sua pressão. Tudo exerce pressão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu tenho 15 minutos. Alguém consegue ouvir mais 15 minutos dessa mensagem? Diga amém. 11 mil famílias online. Você pode celebrar mais de 10 nações conectadas com a gente. Espanha, Moçambique, Suíça, Austrália, Itália, Suécia, Angola, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Fala comigo, a pressão é um privilégio. O que a pressão faz, pastor? A pressão gera aceleração. Olha para mim. A pressão te acelera. Se você quer ir rápido em 2025, muito cuidado com o tipo de oração que você faz. Porque eu tenho profetizado que viveremos 10 anos em um. Mas se você quer viver 10 anos em um, vem o pacote. Irmão, 10 anos de crescimento em um é como você no dia que casou com a tua esposa. A tua sogra faz parte do pacote, amém? O teu cunhado faz parte do pacote. Você quer 10 anos de crescimento, você vai ter 10 anos de luta, de levante, de tribulação. Isso faz parte do pacote. Muitas vezes a gente quer ter uma fé seletiva. A fé seletiva abraça a glória de uma vitória, mas não quer ser exposto ao desafio de uma batalha. A fé seletiva quer viver a bênção de ser comunidade. A palavra de Deus diz: plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Mas não quer viver o discipulado e não quer ser alinhado, ou exortado ou submisso. A fé seletiva quer a melhor parte de todas as coisas. Mas eu vim aqui para te lembrar que você precisa entender que nem tudo são flores. 2025 eu tenho profetizado, é o ano da aceleração de Deus. 2025 é o ano da provisão sobrenatural. 2025 é o ano da expansão geográfica. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Irmão, guarda o que eu vou falar. Eu estou profetizando aqui. Estamos debaixo de uma unção de conquista. Os próximos 5 anos é a palavra que eu recebi. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, se reivindicarmos, o Senhor nos dará por herança. A palavra de Deus diz: pede-me e eu te darei nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Pai, nós te pedimos, nos entrega São Paulo por herança, para que possamos proclamar o teu evangelho e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, para que enfermos sejam curados, cativos sejam libertos, para que há homens que estão pensando em tirar a própria vida entendam o chamado que tem e o nome que carregam no teu reino. Pai, nós declaramos: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui diga amém. Aleluia. A pressão gera aceleração. Hebreus 10:39 diz: nós, porém,
Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você sabia, Lagoinha Alphaville, que a pressão é um dos maiores catalisadores de crescimento da igreja? Tem um historiador, não era cristão, se chamava Flávio Josefo. E em um dos seus registros históricos ele fala que cada gota de sangue de um cristão que caía sobre a face da terra era como uma semente do evangelho. Quanto mais perseguiam a igreja, mais ela crescia. O primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado e a glória de Deus brilhava sobre a sua face. Acharam que iam parar a igreja quando ela começou a se reunir em lugares escondidos. A igreja começou a cultuar de forma subterrânea. Existem hoje na China milhares de igrejas subterrâneas que adoram a Deus em secreto. Hoje pela manhã tinha família da China conectado com a gente. De vez em quando algumas famílias de lá postam a Bíblia na língua deles, a Bíblia em mandarim, a Bíblia em outras línguas, e eles assistem de lá via VPN. Eu não sei como é que eles fazem para conseguir acessar, mas eles assistem, eles cultuam. Existem milhares de pastores na China pregando o evangelho. Existe algo que nós chamamos de janela 1040. É um lugar na geografia do planeta Terra em que os regimes, sejam militares ou políticos, perseguem a pregação do evangelho. Pastores são enforcados, apedrejados, perseguidos porque pregam a mensagem. Mas existe um fenômeno em todos esses lugares. A despeito da perseguição, a igreja de Jesus só aumenta, só cresce, não para. Tacaram fogo em um bairro inteiro na tentativa de criar uma animosidade entre o povo e os cristãos. Nero incendiou um lugar para começar uma perseguição. Os cristãos, eles foram empalados, em alguns momentos da história foram usados como matéria-prima para tochas humanas que iluminavam a cidade. Foram lançados aos leões. Quando a gente lê a história de Daniel, a gente precisa entender que no Coliseu isso aconteceu várias vezes. Cristãos eram despedaçados, destroçados como parte do entretenimento do povo. Mas onde nós estamos? Estamos em 2024, podemos pregar livremente o evangelho no Brasil e em vários outros lugares do mundo. E por mais que haja perseguição, a igreja de Jesus não para. Ela é imbatível, ela é inabalável, ela é invencível, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E é isso que eu profetizo sobre você, à medida que você caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Por mais que haja resistência, não há quem possa resistir um homem que caminha debaixo de uma palavra de Deus. Você e a sua casa permanecerão inabaláveis. Eu declaro em nome de Jesus livramentos de Deus sobre a tua casa. Deus guardando a tua entrada, Deus guardando a tua saída. O sangue do Cordeiro que lavava os umbrais das portas no passado, para que o anjo da morte não entrasse. Eu declaro em nome de Jesus lavando você do alto da cabeça à planta dos pés. Seja do teu trabalho, na tua empresa, seja onde for, aonde os seus filhos forem, nós declaramos em nome de Jesus livramentos de Deus. Você guardado, escondido, protegido, selado, ungido. Aonde você for, se sentirá um cheiro de óleo fresco, um bálsamo sendo derramado sobre a tua cabeça, pensamentos sendo desacelerados, a sua mente sendo alinhada, o seu coração sendo alinhado ao coração de Deus, a sua agenda sendo alinhada à agenda de Deus. Em 2025 eu profetizo, eu declaro: você não vai correr atrás do vento, você não vai gastar tempo com coisas que não são de Deus para você. Você vai ser assertivo. Receba espírito de sabedoria, excelência. Você e a tua casa correrão e não se cansarão. 2025 nós declaramos pelos olhos da fé, já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dar um prato de liberdade no seu lugar. Aleluia. Isaías 40, 22 diz assim: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que a palavra está dizendo é que tem batalhas que a gente olha da terra e a gente acha são invencíveis. Olha para mim.
Homens poderosos que a gente olha da terra e a gente fala são intransponíveis. Esse homem é forte demais, essa muralha é alta demais, essa tempestade é forte demais. Mas a Bíblia está ressignificando algumas coisas, dentre elas o tamanho do Deus que a gente serve. A Bíblia fala que Ele olha sentado no seu trono e Ele vê todas as coisas na terra como se fossem gafanhotos. Aquilo que parece impossível para a gente, Deus olha, e para Ele não é mais uma questão de impossibilidade. Basta uma palavra dEle e o mar se abre para o povo passar. Basta uma palavra dEle e o fogo não te queima e a espada não te fere. E eu acredito que o motivo pelos quais muitas vezes a gente fica angustiado é porque a gente está olhando demais para os nossos gigantes e a gente está olhando de menos para as nossas promessas. Eu amo essa frase do Max Lucado. Eu já falei tantas vezes que já dá até para eu requisitar a autoria dela. Ele diz que se olharmos para os nossos gigantes, tropeçaremos, mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes é que tropeçarão. Alguém está comigo? Diga amém. Gênesis 50:20 fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, uma das coisas que a pressão gera em você é a maturidade. A pressão transforma meninos em homens. Vamos ser sinceros, tem pressões que há 10 anos atrás tirariam o teu sono, hoje elas nem te incomodam mais. Tem pressões que há 5 anos atrás elas te deixariam em crise, hoje elas nem te preocupam mais. Igreja, entende isso. A verdade é que Deus não apequenou os nossos gigantes, Deus agigantou os seus heróis. Os seus gigantes não estão menores. Você que está mais forte, você que está mais preparado, você que está mais fortalecido, você que não é mais como era, não se move como se movia, não pensa como pensava. Paulo fala: quando eu era menino eu pensava como menino, eu agia como menino. Não somos mais meninos na fé, nós fomos feitos filhos de Deus, homens de Deus. Caminharemos pela fé, romperemos pela fé, nos moveremos pela fé. Alguém comigo aqui diga amém. O Charles Spurgeon diz algo que eu acho que tem muito a ver com o momento atual da nossa igreja. Charles Spurgeon, ele diz assim: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Irmão, entende isso? Não somos caramelizados, o evangelho não é adocicado. E é por isso que o mundo quer nos cuspir. E de fato, somos uma denúncia. Um homem fiel dentro de uma empresa em que todos os homens são... Como é que eu posso usar um termo sem ser muito chulo? Adultos é muito leve, eu queria ir um pouco mais fundo. Corruptos também está... Você vai entender, amém? Pensa em algo que não pode ser falado de púlpito. Você é uma denúncia. Todos os seus amigos estão naquele grupo de WhatsApp que tem fotos, você já sabe qual tipo, e você é o único que não está lá dentro. Você é uma denúncia. Irmão, vou falar algo que tem até viralizado em corte de WhatsApp, muita de podcasts, muita gente tem falado sobre, mas a gente precisa entender que isso é uma verdade. Você tem que ter dificuldade de ter sócios que são adúlteros. Se ele não honra o juramento que fez no altar diante das testemunhas que ele mais ama, você acha que ele vai honrar a sociedade que fez com você? A gente precisa ressignificar algumas coisas. Você é uma denúncia. Você é a luz do mundo. Você dissipa as trevas. Você é sal da terra.
Você tempera e muda os lugares onde você entra. Você não é quem você era. Você não pode fazer o que você fazia. Ei, irmão, você é diferente, ou pelo menos deveria ser. Alguém comigo aqui, diga amém. E quando você decide ser diferente, isso exerce pressão. A Bíblia fala: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala para quem está do seu lado: você não é um caramelo, lindão. Você é salgado. Você é luz. Você é filho. E aonde você chegar, algo tem que acontecer. Vamos, profetiza para alguém perto de você: algo vai acontecer na tua casa esse ano, algo vai acontecer na tua empresa esse ano, algo vai acontecer no teu ministério esse ano, algo vai acontecer em Barueri, São Paulo, Brasil nesse ano, algo vai acontecer. Vamos lá, Goiânia, declare com autoridade: algo já aconteceu. Aleluia, aleluia. 2 Timóteo 4,17 diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos, levante as suas mãos, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Feche teus olhos. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Salmos 126, 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Josué 1,9: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos 27: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 33:18 diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firmam na esperança do seu amor, para livrá-los da morte e para garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, e nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Salmos 28:7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 37:3 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá, e Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia ficará claro que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações, porque o anjo do Senhor é sentinela
ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Então provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nessa noite? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Você que tem enfrentado pressões e parece que vai sucumbir a elas. Pressões na família, pressões no trabalho, pressões na tua identidade. Eu vim aqui só para te lembrar que se você fixar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, vai ficar tudo bem. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Os olhos dele estão sobre toda a face da terra. Ele recompensa cada um segundo a sua semeadura. Ele leva à sua presença em juízo cada palavra contrária liberada sobre mim. Ele quebra toda arma forjada contra mim. Ele dissipa trevas que avançam contra mim. Porque sobre os filhos de Deus há uma proteção de Deus. Você é dele e o inferno não toca. Você encontrou um refúgio, uma fortaleza, um socorro presente na hora da angústia. Você está escondido em uma torre forte. E agora, para tocar em você, precisarão tocar no Deus que te cobre. Para ferir em você, precisarão ferir o Deus que te guarda. Você está no lugar mais seguro que poderia estar, correndo riscos com Deus. Você vai aprender a acalmar tempestades. Você vai aprender a derrubar gigantes. Você vai aprender a enfrentar o poder do fogo. Mas não se engane, Deus não vai tirar os gigantes, a tempestade, o fogo. Você vai aprender a romper com ele, vencer com ele. Deus não quer infantilizar a sua igreja, removendo da nossa jornada a oportunidade de testemunhos de fé. Não, 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 não. Deus quer amadurecer a sua própria igreja, dando no meio desses desafios testemunhos do Deus do livramento, o Deus do escape, o Deus do socorro, o Deus da última palavra, o Deus que te viu quando ninguém via, o Deus que fez o que ninguém poderia fazer. Então feche teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai, eu declaro sobre cada homem, cada mulher nesse auditório, sobre cada família representada, sobre cada nação conectada, o teu bálsamo sobre nós nesses dias, a tua bênção sobre nós nesses dias, o teu livramento sobre nós nesses dias. Nos livra de todo acidente, seja terrestre, seja aéreo. Jesus, nos livra de todo homem mau, todo homem sanguinário. Nos livra, Jesus, de estratégias do inferno. Nos livra, Jesus, de alianças que vieram em teu nome, mas não foi o Senhor quem fez. Nos livra, Jesus, de homens e mulheres que sentam na nossa mesa, mas em outras mesas eles nos almoçam e nos jantam. Nos livra, Jesus, de amizades, lugares, ambientes, Pai, de coisas que até aqui nós nos alegrávamos, mas a partir daqui entendemos: o Senhor não tem mais para nós. Era assim, não é mais. Fazíamos assim, não fazemos mais. Pensávamos assim, não pensamos mais. Pai, eu abençoo e declaro em nome de Jesus um escape vindo sobre cada homem e mulher debaixo de pressão nesses dias. Que a gente possa correr a corrida certa, que a gente possa lutar as batalhas certas. E para eles: por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão voltando? Só para você entender, o caminho para Emaús, ele simbolizava um caminho de retrocesso. Ou seja, eles estão saindo do lugar da promessa, eles estão voltando, eles estão retrocedendo, eles estão desanimados, talvez desesperançosos, porque normalmente o que a gente faz quando algo que a gente espera não acontece é voltar a fazer o que a gente fazia. A Bíblia fala que quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. A Bíblia fala que quando Jesus morre, esses homens voltam para Emaús. Então, o que a gente precisa entender é que não morreu só
um homem, morreu o Messias, morreu a esperança viva. Homens caminhavam por horas, enfrentavam o sol do deserto para poder ouvi-lo falar. E naquela época, como o Espírito ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, isso acontece a partir de Atos 2. Se você queria ser curado, você precisava ir geograficamente até o lugar onde Jesus estava. Você está comigo? Aquela mulher que fala: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei curado. Ela precisou mudar a geografia para acessar o poder de Deus. Alguém vai dizer: pastor, mas a Bíblia fala que aquele centurião fala que apenas uma ordem de Jesus era suficiente para que o servo fosse curado. De fato, mas ele precisou ir até Jesus para que Jesus ordenasse até o seu servo. Então, quando morre Jesus, morre uma esperança palpável. Você podia ouvi-lo falar, você podia vê-lo. Então entende, o contexto da morte de Jesus é um contexto em que morreu a esperança de um povo. Mas ao terceiro dia essa esperança volta a viver. E é isso uma das coisas mais poderosas da Bíblia. A Bíblia diz: o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto simples. Talvez alguma expectativa na tua história tenha se frustrado nos últimos dias, mas eu quero dizer que esse não é o final da história. A morte fez parte da história de Jesus, mas não foi o final da história de Jesus. A morte fez parte da história de muitos heróis da fé, mas não é o final da história deles. Talvez algo tenha sido aos teus olhos cancelado, mas eu quero declarar que se é uma palavra de Deus, no máximo foi adiado. Ninguém pode desfalar o que Deus já falou a teu respeito, ninguém pode desfazer o que Deus já fez sobre você, ninguém pode cancelar as promessas que Deus já estabeleceu. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então qual é o desafio? Se o inferno não pode cancelar o que Deus estabeleceu, o desafio é manter o meu coração saudável enquanto eu espero. Porque o inferno não vai, Bruno, cancelar promessas. O inferno não vai desfazer o que Deus falou, mas ele pode desanimar você enquanto espera. A Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O problema não é um ventre estéril, o problema é se essa mulher em algum momento desistir de crer no milagre de que um dia ela vai ser mãe. O problema não é uma empresa com um balanço financeiro desfavorável, o problema é se você desacreditar na promessa que Deus te fez, independente do cenário que você está. O problema não é se inimigos se levantam, o problema é se o teu coração se abate diante deles. Porque o inferno faz muito bem o que foi chamado para fazer. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Irmão, e uma das coisas que o inferno mais rouba em nós, nos dias atuais, é a nossa alegria e a nossa esperança. Segundo a OMS, existe uma nova pandemia, mas ela não é viral. Tem mais pessoas que vão ser acometidas de doenças psicossomáticas, de variáveis da ansiedade, de problemas emocionais até 2030 do que qualquer outra doença, gripe ou resfriado no planeta. Eu não sei se é coincidência ou não que essa projeção do OMS acontece justamente quando se completa a Agenda 2030, mas o ponto é, em 2030, segundo a OMS, cada 10 pessoas que você conhece, se eu não me engano 7 ou 8, vão estar enfrentando algum tipo de desafio emocional. Irmão, nunca foi tão necessário uma palavra como a palavra que o Evangelho carrega, porque o Evangelho fala a respeito de uma esperança viva. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tem um escritor israelense, eu não sei como se pronuncia o nome dele, Harari, talvez algo do tipo, é um best-seller mundial, e ele escreveu um livro chamado Homo Deus, e ele fala sobre projeções a respeito do futuro. E esse cara é contratado por grandes corporações para fazer projeções sobre o futuro. Ele é muito bom nisso. E eu não concordo com a literatura dele em grande parte, mas tem algo que me chamou a atenção. Ele diz que grande parte da expectativa de toda a humanidade ao longo da história foi sanar as doenças e lidar com a fome.
Ele fala que pela primeira vez na história a gente zerou esse quadro, porque a gente hoje tem mais pessoas enfrentando doenças pelo excesso de comida do que pela falta dela. Tem mais pessoas tirando a própria vida do que pessoas morrendo em todas as guerras somadas. A gente olha para as guerras que acontecem no Oriente Médio, a gente olha para alguns desafios que acontecem no Rio de Janeiro ou em outros lugares, em outras nações. Irmão, tem mais gente escolhendo morrer do que morrendo. E esse cara, ele fala o seguinte: chegamos num ponto neutro e existe agora uma nova expectativa para o futuro. E ele fala que toda a corrida da humanidade vai ser em busca de felicidade, divindade e eternidade. Quando eu li isso, eu falei: o Evangelho carrega todas as respostas para todas essas angústias. O Evangelho é uma palavra de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? O Evangelho é o que nos gera felicidade, porque felizes são, o Sermão do Monte é: felizes são os pacificadores, felizes são, bem-aventurados são. A palavra de Deus diz: o homem que teme ao Senhor será feliz e próspero em tudo que ele fizer. Terá sua esposa sentada junto à mesa como uma videira frutífera, os seus filhos assentados ao redor da mesa como brotos de oliveira, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas raízes se estendem. Em tudo que ele faz prospera, mesmo em tempos de seca, suas folhas permanecem verdes, e ele dá o fruto certo no tempo certo. Alguém está comigo? Diga amém. Então entenda algo, irmão: que o mundo está em busca, se você crer em Jesus, você já encontrou. Eu tenho uma boa notícia para você: aquilo que a tua alma ansiava e procurava em vários lugares, você encontrou. Aquilo que a gente procurou em pessoas, em bebidas, em vícios, em ambientes, eu quero declarar em nome de Jesus: você encontrou. Na verdade, Jesus encontrou você. Você estava como aquele homem ferido no meio do caminho, mas um bom samaritano te encontrou no meio do caminho. Ele pagou a nossa dívida, ele derramou sobre você um óleo novo. Alguém está comigo aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Eu vim aqui declarar que a esperança que nós carregamos, ela não vai ser roubada. A esperança e em quem nós ancoramos a nossa expectativa não vai ser transicionada. Não deixaremos de esperar em Jesus para esperar em homens, em relacionamentos. Mulheres, olha para mim: tem muita mulher frustrada porque está esperando que o outro preencha em si algo que só Deus pode preencher. Não é um homem que vai preencher o teu vazio, é Jesus que vai fazer isso por você. Homens, olhem para mim: tem muito casamento que tinha tudo para ser extraordinário e não está durando muito, porque duas pessoas incompletas estão esperando que o outro complete a si. Na verdade, o casamento não é uma resposta para que ninguém complete o teu vazio. Casamento é uma decisão em que duas pessoas completas decidem transbordar um homem que sabe quem é e o que carrega, enquanto uma mulher que sabe quem é e o que carrega, e decidem transbordar. Alguém está comigo? Diga amém. A gente coloca expectativa em coisas, em lugares, em conquistas. Eu estava esses dias conversando com alguém, eu não lembro quem era, e ele disse: pastor, eu nunca vi, pode existir, mas eu nunca vi uma notícia de um morador de rua que tirou a própria vida. Mas a gente ouve o tempo inteiro notícias de milionários que tiraram a própria vida. Durante a pandemia, bilionários tiraram a própria vida porque se tornaram milionários. E ele falou: você já parou para perceber isso? E eu fiquei pensativo com aquilo, porque de fato, algumas das notícias que eu já ouvi e me abateram são a respeito de pessoas que do lado de fora a gente olhava e eles conquistaram tudo que a gente acha que preencheria o vazio de alguém. Mas, irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus: quando você alcança o sucesso que um dia você achou que te preencheria, você percebe que ele não mudou nada no teu vazio. Isso gera uma angústia absurda. Tem gente que não consegue conviver. Não existe nada pior do que o vazio de uma vida sem propósito. Você não foi chamado para viver uma vida qualquer. Você não foi chamado para ter conquistas qualquer. Pastor, você está falando que eu não tenho que conquistar? Não, você tem que conquistar todas as coisas que o Senhor preparou para você. Você tem que ser o melhor profissional, você tem que prosperar. Você pode
todas as coisas naquele que te fortalece. Mas a gente precisa entender que não é isso que vai preencher o nosso vazio. Isso é só o transbordo porque a gente está cheio. Não é porque você vai conquistar que você vai se sentir bem. Não, você se sente bem. Jesus encheu você, você foi preenchido, você foi sarado. E porque você caminha em plenitude, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você não vai fazer força, as portas vão se abrir, coisas vão acontecer, o Senhor vai te favorecer. Uma das coisas que a gente mais vê acontecendo a partir de o favor de Deus é homens improváveis sendo colocados em lugares altos. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então existe uma esperança viva, e é ela que a gente precisa perseguir. Quem é essa esperança? Se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o leão da tribo de Judá, o Deus da nossa provisão, o Deus da nossa salvação. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, existem duas coisas extremamente contagiosas: o medo e a esperança. Você precisa escolher qual delas você vai carregar. Tem gente que você não consegue ficar 10 minutos e você já sai de lá achando que tudo vai dar errado. Tem pessoas que, se você for tomar um café, você só vai ouvir dele notícias ruins. Mas tem pessoas, irmão, que às vezes estão piores do que a gente está em algum aspecto, mas 10 minutos de convívio com eles faz a gente voltar a ter esperança. Porque você não pode dar o que você não tem. Se você carrega esperança, as pessoas que caminham com você vão sair depois do encontro com você com mais expectativa para o futuro. Mas se você carrega medo, você vai viver preocupado com o futuro. Uma das coisas que precisa ser um termômetro na nossa história é a palavra futuro. Quando a palavra futuro é comentada, ela te assusta ou ela te inspira? Quando o termo futuro é comentado, ele te deixa preocupado ou ele te deixa excited, ele te deixa extasiado, ele te deixa com expectativa? Irmão, todas as vezes que alguém fala sobre futuro, algo dentro de mim desperta, porque é para esse lugar que nós fomos chamados. A fé fala a respeito de uma dinâmica de antecipação. Tratamos as coisas que não são como se já fossem. O que é a fé se não uma expressão de esperança? As pessoas olham uma porta fechada, a gente está celebrando porque crê que pelos olhos da fé ela já se abriu. As pessoas veem um problema, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já se tornou testemunho. As pessoas olham um gigante, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já foi derrotado. As pessoas olham tempestade, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé as ondas vão se acalmar e os ventos vão se aquietar. As pessoas olham uma fornalha aquecida várias vezes mais, a gente está dançando com Jesus, porque a gente sabe que em algum momento o quarto homem da fornalha vai vir em nosso socorro para dançar com a gente no fogo também. Talvez as pessoas estão olhando para você e eles estão dizendo: não vai dar, não vai acontecer, não vai se cumprir. Mas eu vim aqui nessa manhã declarar em nome de Jesus que aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram e aquilo que ainda não penetrou no teu coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que creem e caminham debaixo do seu propósito. Se os céus dizem que vai acontecer, nós cremos, no céu já aconteceu. Vamos, alguém comigo aqui nessa manhã? Aleluia. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Então você precisa escolher, irmão, olha para mim. Você precisa escolher o que você vai carregar. Tudo que um filho não precisa é de um pai medroso. Tudo que uma mulher não precisa é de um homem medroso. Tudo que a igreja não precisa é de um líder medroso. Tudo que a nação não precisa é de um governante medroso. Porque não é para esse lugar que a igreja foi chamada. A igreja não foi chamada para recuar e se esconder. A igreja foi chamada para avançar e conquistar. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. De que lado você está?
quando os inimigos te cercam, quando a má notícia te encontra. Alguns estão reclamando porque o evento talvez termine 10 da noite. Eu já estou preocupado em como vai ser a logística quando a gente precisar alugar 2 estádios. Alguns estão preocupados como vai ser a economia ou como vai ser a política, dependendo de quem assumir a prefeitura. Eu já estou com expectativa para aquilo que Jesus prometeu para a cidade de São Paulo, para o Brasil e para as nações, porque a nossa esperança não está ancorada em algo que é passageiro, não. A nossa esperança está ancorada numa palavra que ela transcende governos, homens, políticas. Não, a nossa esperança está guardada em Deus. É da palavra que sai da boca dele que o nosso destino está sendo liberado. É aquilo que Deus fala que vai construir a nossa jornada de fé. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Tem alguém ousado como um leão aqui nessa manhã? Tem alguém pronto para viver os sonhos de Deus aqui nessa manhã? Você pode dizer amém no seu lugar. Sabe, muitas revoluções foram geradas a partir de esperança. Muitas revoluções nesse último século foram geradas através de esperança. Em 1963, milhares de pessoas se reuniram numa marcha pelos direitos civis e uma frase ecoava e liderava essa revolução: I have a dream. Um homem sonhava e decidiu compartilhar o sonho que tinha, e uma geração passou a sonhar o sonho dele também. Mas antes desse sonho ser um sonho dele, era um sonho de Deus. Guarda isso aqui, irmão. Deus está sempre à procura de alguém que possa compartilhar os seus sonhos. E se os portadores dos sonhos de Deus souberem comunicá-lo bem, uma geração inteira vai passar a sonhar aquilo que Deus te chamou para sonhar também. Porque os sonhos de Deus são contagiosos. Você vai balbuciar isso para alguém próximo, e daqui a pouco você vai compartilhar numa mesa íntima, e daqui a pouco você vai falar nos corredores, e daqui a pouco uma geração está ouvindo aquilo que Deus falou com você no seu lugar secreto. A Bíblia fala que José um dia recebe um sonho de Deus, e ele compartilha com seus irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos de José passam a odiá-lo ainda mais. Sonhadores, olhem para mim, guardem isso aqui. Os seus sonhos vão gerar resistência, os seus sonhos vão gerar perseguição, os seus sonhos vão gerar denúncia. Porque todas as vezes que alguém está sonhando um sonho de Deus, denuncia alguém que está sonhando um sonho sobre si. Você está sonhando uma cidade, alguém está sonhando a sua própria casa. Você está sonhando uma geração, alguém está sonhando os seus próprios sonhos. Todas as vezes que um homem de Deus está sonhando um sonho de Deus, isso denuncia quem parou de sonhar. Então os irmãos de José não têm um problema com José, mas os irmãos de José não conseguiram conviver com o tamanho do sonho de José. Mas o sonho de José não começa em José, começa em Deus. Deus dá para José e algo acontece. Está comigo? Diga amém. José é rejeitado porque carrega os sonhos de Deus. José é vendido porque carrega o sonho de Deus. José é escravizado porque carrega o sonho de Deus. Mas em algum momento na história, a Bíblia diz que no meio da prisão José é lembrado porque ele interpretava os sonhos. Irmão, a mesma linguagem que o inferno vai tentar usar para te abater, é nesse lugar que Deus vai te redimir. Se o inferno tentou abater um sonhador, Deus agora levanta um sonhador para governar. Talvez em algum momento da história julgaram os teus sonhos, julgaram aquilo que você tinha expectativa, julgaram aquilo que você tinha esperança. A pior coisa que você pode fazer é dar acesso a quem não te dá destino. A pior coisa que você pode fazer é levar em consideração um comentário de alguém que não estava com você quando você estava sendo gerado. Alguém que não estava com você quando você estava ouvindo os sonhos de Deus. Lagoinha Alphaville, ouve isso aqui, guarda com carinho em algum lugar no teu coração. Muitas vezes não vivemos os sonhos de Deus porque esperamos a aprovação de alguém para começar aquilo que o Deus que prometeu já aprovou enquanto prometia. Deus não promete algo e depois avalia se
vai acontecer, não. Enquanto Ele fala, algo já está acontecendo. Mas muitas vezes ancoramos a nossa esperança e a nossa expectativa na aprovação de homens. Se a aprovação te move, irmão, a rejeição te para. Se é a aprovação de alguém que vai te manter feliz, se é o aplauso de alguém que vai te manter feliz, pode ter certeza que quando as palmas não estiverem lá, você vai pensar em desistir. Mas não é sobre a aprovação. O momento ápice do ministério de Jesus acontece no momento de maior rejeição do seu ministério. A Bíblia diz que quando ele estava sendo crucificado, não havia uma multidão torcendo por ele ou celebrando o seu ministério, não. Aqueles que diziam ser os seus discípulos fugiram. Pedro, que estava ao seu lado, falou que não o conhecia. Havia choro, havia risada, havia humilhação. Tiraram sorte para ver quem ficava com as suas vestes. Um dos homens crucificados ao seu lado estava desdenhando dele até o último fôlego. Então entenda algo, irmão: enquanto está numa cruz se manifestando a redenção e o Filho de Deus está cumprindo uma promessa, a multidão está se dispersando e ninguém estava lá para ver. Por quê? Porque não é sobre popularidade, não é sobre quantos te aplaudem, não é sobre quantos concordam, é sobre quem te viu quando ninguém via. É sobre quem prometeu algo para você quando você não tinha valor. É fácil alguém querer entregar uma palavra profética para o Neymar, é fácil alguém querer entregar uma palavra profética, sei lá, para o Lewis Hamilton, é fácil. Agora, nem todo mundo tem o mesmo intuito de se aproximar e de ter você perto enquanto você é só uma promessa de Deus. É fácil se associar com quem está vivendo o cumprimento de uma promessa, mas é muito difícil acreditarmos em algumas pessoas enquanto são só promessas. Irmão, eu vou ser muito ousado em dizer que em alguns momentos, alguns dos sonhos de Deus para você vão ser tão fora do comum que vai ser difícil até para os seus pais acreditarem que de fato vai acontecer. Porque aquilo que Deus falou para você, Ele confiou a você. Não espere que ninguém concorde com o que você ouviu de Deus. Eles não estavam lá enquanto você ouvia. Não é obrigação de ninguém concordar com os sonhos que você carrega. Eles não estavam lá enquanto Deus te fazia sonhar. Pastor, minha família não apoia. Tá tudo bem. O irmão de Jesus chegou a questionar se de fato ele era o Messias. Ele escolheu 12 a dedo, um dos 12 o vendeu por algumas moedas de prata que nem conseguiu utilizar, se arrependeu, quis devolver, e os homens que pagaram pela traição não quiseram dinheiro de volta porque era maldito. Tá tudo bem se alguém te perseguiu, te traiu, tá tudo bem se nem todo mundo concorda, celebra, tá tudo bem. Você faz parte do rol dos heróis da fé. José foi vendido pelos próprios irmãos. Abraão teve que sair do meio da parentela para poder viver o seu destino profético. Daniel foi traído pelos homens que faziam parte da mesma corte e habitavam no mesmo palácio. Jesus foi vendido por um dos seus discípulos, e quando teve a oportunidade de receber misericórdia, o povo que ele curava nas ruas gritava: crucifica-o. Agora, não está tudo bem se você abrir mão da esperança que você carrega, porque ninguém vai poder sonhar por você. Uma das coisas que mais abate a nossa geração é o vitimismo. É a ideia de que alguém nos deve algo, é a ideia de que precisamos de apoio. Irmão, tem muita gente que abriu mão do ministério porque em algum momento o seu líder não sonhou com o ministério que ele carregava. Irmão, olha para mim, foi o teu líder que chamou você ou foi o próprio Deus que te chamou antes do teu líder existir? Tem gente desistindo do casamento por causa de uma briga ou por causa de algum desafio. Ei, irmão, olha para mim, aquilo que é precioso custa caro. Você precisa batalhar por isso. Você precisa manter acesa a chama e a esperança viva pela qual você foi chamado. Você não vai desistir do seu filho por causa de um problema qualquer. Por que você vai desistir de um sonho de Deus por conta de um primeiro gigante? Irmão, os gigantes têm um propósito. Eles são passaporte para o próximo nível de Deus. Todas as vezes que
Deus quis levantar um homem, antes ele apresentou gigantes. Os gigantes estão afiando você, estão forjando o teu caráter, estão preparando os teus pés para que você não retroceda, para que você não desanime. Deus não vai confiar grandes planos a homens que não estão prontos para encarar os processos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você está recebendo algo de Deus nessa manhã? Eu não vim massagear o teu ego nessa manhã, irmão. Eu vim aqui ativar a tua fé. A esperança viva que carregamos, precisamos protegê-la. A Bíblia fala, olha que poderoso isso, irmão, que se você tem um frasco de perfume caro e uma mosca cai nesse perfume, todo o perfume se perde. Alguém já leu essa passagem? Os vitimistas vão dizer, a culpa não é minha, a mosca que quis cair ali. Mas os homens de Deus vão reconhecer, só caiu algo que contaminou o meu bom perfume, porque eu deixei de tampá-lo. Só pode contaminar o teu coração se você tiver alguma brecha ou acesso para que contamine. Só conseguem roubar a tua alegria se você der alguma brecha ou acesso para que alguém roube. Muitas vezes sentamos em mesas que não deveríamos sentar, ouvimos conselhos de quem não deveríamos ouvir, nos cercamos de pessoas que não deveríamos nos cercar. A Bíblia fala que feliz é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Igreja, olha para mim. O que mantém a nossa esperança de pé é ouvir a palavra de Deus. O que você precisa? É ouvir um pastor? Depende, se esse pastor fala sobre a palavra de Deus, isso pode te ajudar. Mas tem muitos pastores que de vez em quando pincelam a palavra de Deus só para trazer algum tipo de como é que eu vou dizer? Trazer um ar religioso para pregações que são muito mais palestras do que mensagens. Eu vim aqui para declarar em nome de Jesus: a esperança viva que você carrega tem um nome. Você não depende de homens, de líderes, de cenários. Você não depende de promessas políticas. Você não depende da economia, da geografia. Deus pode fazer com o homem mais simples, no lugar mais pobre, porque nunca foi sobre o lugar ou sobre o homem, sempre foi sobre o Deus que decidiu levantar alguém. Quando Deus decide levantar alguém, não há quem possa impedir o seu agir. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi não foi lembrado nem pelo seu pai para ser chamado naquele dia em que a unção seria derramado sobre um dos seus filhos. O profeta chega para o pai de Davi e fala: são esses os filhos? Estão todos aqui? Não, tem um. Eu fico imaginando na cabeça dele, ele pensando: tem uma, com certeza não é quem você procura. Tem um pequeno franzino, está no meio das malhadas, ele está pastoreando as ovelhas. O profeta fala: manda chamar. E quando chega Davi, é esse a quem Deus escolheu ungir. É possível, irmão, Deus carregar sonhos para você que talvez nem os seus pais sonhariam. É possível Deus chamar para viver coisas que talvez nem você te chamaria. Irmão, com muito temor eu falo: se eu fizesse parte do RH dos céus, jamais eu teria aprovado a minha ficha para estar no lugar onde eu estou. Fico imaginando a ficha: André Fernandes, pastor dessa igreja. Não é possível. Não, mas onde esse menino estava em 2000? Não tem como. Aqui, isso aqui não tem como, vai para repescagem. Se você fosse líder do RH do céu, você não teria chancelado as promessas que Deus te fez. Mas por que Deus promete coisas tão grandes para homens tão falhos? Porque não tem a ver sobre você, tem a ver sobre a promessa que você carrega. Quanto mais improvável é, mais glorioso se torna o seu testemunho, porque as pessoas vão reconhecer: cara, não tinha como ele viver o que ele está vivendo, só Deus poderia fazer o que está fazendo. Quanto mais improvável o seu testemunho, mais Deus é glorificado. Alguém está comigo aqui nessa manhã? Vamos, já somos 25 mil famílias online, França, Angola e Canadá, acabou de conectar. Vamos lá conhecer. Será que alguém nessa manhã pode fazer barulho? Aleluia!
Aleluia. Aonde eu ancoro a minha esperança? Alguns ancoram no histórico. Por isso vemos tantas pessoas velhas de igreja frustradas quando veem jovens vivendo os sonhos de Deus. Não é possível que alguém com 5 anos de conversão esteja vivendo o que eu não estou vivendo 20 anos na igreja. Pois é, aquilo que você vai viver não está chancelado pelo seu currículo gospel ou pelo seu histórico, não é pela história passada, é pela esperança viva. Conheço caras extraordinários que têm mais teologia, mais história, mais tempo de igreja, mas em algum momento ancoraram a sua expectativa mais num sistema religioso do que em uma promessa de Deus. Ainda estão esperando que alguém no sistema os veja, ainda estão esperando que alguém no sistema os levante. Irmão, você não depende de nenhum sistema, muito menos do religioso. Você só depende de uma palavra. Jesus escolhe homens que o sistema não escolheria. Jesus era uma falha no sistema. Jesus era uma falha no sistema. O Filho de Deus não veio para a terra como os judeus esperavam que ele viesse. É por isso que gerou tanta frustração. O Filho de Deus vem como um homem comum, escolhe homens comuns, tem uma jornada comum, nasce num lugar comum, mas o que ele viveu em Deus foi algo inusual, sobrenatural, incomum, surreal. E é isso que Deus tem para você. Talvez a tua história seja uma história comum, a tua casa seja uma casa comum, a tua origem seja uma origem comum, o lugar onde você nasceu seja um lugar comum, mas Deus não te chamou para viver uma história comum. Deus é especialista em pegar coisas normais, naturais e transformá-las em uma jornada sobrenatural, para que a glória dele se manifeste através do seu testemunho, para que todos olhem e vejam que Deus ainda faz milagres, Deus ainda muda histórias. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Diga amém. 1989, uma nova revolução foi gerada através de esperança. Eu tenho 7 minutos para acabar essa mensagem. Alguém consegue ouvir mais 7 minutos? Diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. O dia que você estava, em 1989? Eu tinha 1 ano de idade. E o muro que dividia a Alemanha estava sendo derrubado. Porque uma esperança gerou uma revolução. E uma revolução afetou uma geração. E o mundo inteiro, conectado pela TV, assistia junto à queda de um muro que gerava a divisão de um povo. 1991, fim do apartheid. Uma nação se tornou palco de uma revolução que o mundo inteiro assistiu. Um homem que foi preso por muito tempo se torna o líder de uma revolução social, cultural, civil, que muda a história das nações. Agora eu poderia ficar horas aqui falando de revoluções que foram geradas a partir de uma esperança, mas nenhuma delas se compara à revolução que o Evangelho gera. Porque o Evangelho não muda uma classe social, o Evangelho não muda uma nação, um país, o Evangelho não muda um conjunto de leis, o Evangelho muda a natureza de um homem, de escravo para filho. É por isso que o Evangelho nunca foi sobre melhorar quem somos. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Tem muita gente fazendo um desserviço em nome do Evangelho. Tem muita gente que acredita na ideia de que o Evangelho veio para melhorar você. Não, o Evangelho não veio para melhorar você. O Evangelho veio para transformar você. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho não veio para melhorar você. Você sabe o que melhora você? A academia melhora você. Um bom coach melhora você. Uma boa faculdade melhora você. Algum tipo de capacitação melhora você. Você era assim, agora está melhor. Mas o Evangelho veio para transformar você. Você era de um jeito, agora não é mais. Você era uma pessoa, agora não é mais. Irmão,
uma das coisas que precisamos perseguir à medida que caminhamos com Deus é a seguinte frase de alguns amigos que te conheciam no passado: você está irreconhecível. E aí você vai dizer: sim, eu estou irreconhecível, porque morreu quem eu era e nasceu quem Deus sempre quis que eu fosse. Veja, Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia, aleluia. Vamos agora em alguém comigo aqui, diga amém. Nunca foi sobre revolução social, nunca foi sobre caridade, nunca foi sobre sistema religioso. Tem gente que tem objeção com a nossa igreja porque a gente toca muito influenciador e muita gente rica. Minha pergunta é: em que momento o evangelho é só para quem é anônimo? Em que momento o evangelho é só para quem é pobre? O evangelho não é uma resposta para quem não tem recurso. O evangelho é uma esperança para toda a criatura. Uma igreja em Alphaville é tão importante como uma igreja na África, como é tão importante como uma igreja em São Paulo, ou no Rio, ou em Moçambique, ou em qualquer outro lugar, porque não somos um braço de caridade de um sistema religioso. Somos uma agência no céu, na terra. Nós somos aqueles que libertam cativos, curam enfermos e carregamos uma esperança viva. Alguém está comigo aqui? Diga: eu creio que a igreja de Jesus carrega uma esperança viva. E a nossa história, diga, o nosso testemunho vai inspirar quem nos cerca. Diga: pelas ruas da cidade, uma nova canção vai ser cantada, e as pessoas dirão que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, existe um estudo que diz que 3% da população mundial constrói cultura. 97% da população global consome cultura. Estamos vivendo um fenômeno aqui na nossa igreja. A gente está afetando quem constrói cultura, quem consome cultura. E agora a gente precisa dar um destino para cada uma dessas pessoas. Precisamos trazer o entendimento de que a esperança que Jesus te chamou para carregar não é uma expectativa de que o evangelho vai tornar a tua vida melhor. Não é sobre isso, é muito além disso. Paulo disse: a nossa esperança é só para esses dias. De todos os homens somos os mais miseráveis dentre eles. A igreja não é um banco do céu para você tomar um empréstimo quando está mal. A igreja não é uma farmácia para você pegar um remédio na prateleira quando está doente. Não, essas coisas nos serão acrescentadas. A igreja fala sobre um lugar de encontro. A igreja fala sobre um Deus que te amou de tal maneira que aceitou a ideia de abrir mão do seu único filho por um tempo, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. A igreja está ancorada em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. O evangelho é a esperança de Deus para toda a criação. Alguém está comigo? Diga amém. Romanos 12:12, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Salmos 39:7 diz: mas agora, Senhor, em quem hei de esperar? E logo em seguida o salmista diz: a minha esperança está em ti. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A banda pode subir para parecer que a gente está terminando. Sobe aqui, lindão. Ainda bem que eu vim, Jesus. Eu preciso compartilhar algo aqui. Eu estou assustado com como a igreja está lotada, como tem gente de pé num dia chuvoso em que a gente começa o terceiro culto diante de Jesus.
Metade de mim está aqui conectado com a mensagem, a outra metade está com vontade de chorar pela fidelidade de Deus em todas as suas promessas. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele não rejeita um coração quebrantado. Se cremos que aquilo que Ele prometeu é verdade, certamente viveremos cada uma das suas promessas. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Agora entende algo, irmão. A esperança se torna um portador de algo que vai além de você. Se você escolher carregar a esperança, você vai ter agora um novo comissionamento. Você vai precisar derramar a esperança. Porque no Evangelho, guarda isso aqui, o milagre nunca é fim, o milagre sempre é meio. A mulher que foi curada, ao tocar nas vestes de Jesus, o testemunho dela ecoa até hoje. 2000 anos se passaram, a gente ainda está falando daquele dia. Pedro anda sobre as águas, ele sai do barco, por um momento até afunda, mas mesmo voltando molhado, ninguém pode falar que viveu com Jesus aquilo que só Pedro viveu. Até hoje a gente está falando daquele dia. Você pode lembrar do paralítico que foi içado de um telhado, você pode lembrar dos leprosos que foram curados, você pode lembrar de qualquer milagre que aconteceu na história. Guarda isso aqui, irmão, nenhum deles terminou neles, mas passou por eles. A pior coisa que a gente pode fazer é reter aquilo que Deus está fazendo. O seu testemunho tem um propósito, ele precisa ir além de você. Então quando você carrega esperança, você se torna uma carta viva. É sobre isso que eu ia pegar hoje de manhã. Eu tinha um sermão inteiro sobre o poder do testemunho, mas Deus me levou a falar sobre o poder da esperança. E eu creio que alguém aqui está precisando disso para romper. Você está comigo? Faz sentido? Mas a esperança, ela afeta o nosso testemunho. Quando você carrega a esperança, você se torna uma carta viva. Segundo os Coríntios 3:2 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Vamos ler até o versículo 6. Por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, versículo 6, e Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pega isso aqui, irmão. Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito, e agora a carta que vocês se tornaram está sendo escrita não com tinta, mas pelo próprio Espírito de Deus, e ela vai ser conhecida e lida por todos. Vocês receberam o ministério pelo qual aqueles que não criam vão passar a crer, aqueles que não sabiam vão passar a saber, aqueles que não acreditavam vão passar a acreditar. Por quê? Porque você se tornou uma carta passeando pelas ruas da cidade. Eu não sei você, mas eu nunca recebi uma carta, sei lá, da Enel. Eu acho que a Enel não era uma boa carta para a gente receber aqui em São Paulo ultimamente, mas eu nunca recebi uma carta da Enel e ela falou para mim: Fernandes, você tem até o dia tal para pagar e a sua conta está no valor de tanto. Alguém recebeu uma carta que fala? Alguém já recebeu uma carta de amor e quando você abriu ela falou para você tudo que estava escrito? Alguém já viveu isso, sim ou não? Por um princípio básico, cartas não falam. Cartas precisam ser lidas. Se eu não me engano é John Stott que diz: o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Os seus filhos não vão amar a igreja porque você pede para que eles amem. Os seus filhos só vão amar a igreja se eles perceberem que você ama. Se
Se você ainda acha que o Kids é um depósito de criança, um lugar onde você deixa o seu filho só para não ter dor de cabeça, você não entendeu nada. O Kids é um lugar onde os seus filhos ouvem sobre Jesus, mas o Jesus que eles vão conhecer é o Jesus que está na sua casa. Não dá para esperar que os nossos filhos amem a igreja quando o nosso assunto no domingo, na volta do culto, é falar mal da igreja. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam submissos à autoridade se o que eles nos vêm fazendo é falando mal das nossas autoridades. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam voluntários, servos, se eles nunca nos viram servindo. Você está comigo? O poder do testemunho excede aquilo que a gente fala. Não lembro de quem é essa citação, mas ele diz: os seus atos estão falando tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz.